Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a fusão Apvida e Intermédica, que criou uma gigante, ou vai criar uma gigante do setor de saúde. Nesse caso, 1 mais 1 vai ser mais que 2. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então, na semana passada, a Apvida apresentou uma proposta para o Conselho de Administração da Notre Dame Intermédica, através aí de uma troca de ações para fundir as duas companhias, que basicamente vendem aí planos de saúde com estrutura aí integrada, verticalizada, que a gente chama. Tem hospital, tem clínica e tem laboratório. Antes da fusão, no dia 7 de janeiro, semana passada, o valor de mercado combinado das duas companhias era de 96,4 bilhões de reais. Agora, as duas companhias somadas já valem 121 bilhões de reais, um crescimento aí no valor de mercado de 25%. Então já gerou esse valor aí para os acionistas. Só para ter uma ideia, a Redditor, que foi o maior IPO aí do ano passado, vale 132 bilhões de reais. Então essa nova companhia combinada, Apvida Intermédica, nasce aí uma gigante do mercado na Bolsa de Valores. Bom, vai consolidar então o setor, A Apvida representava ou representa 0,75% do Ibovespa. A Intermédica, a GNDI 3, representa 2,1%. Então a gente está falando aí de uma companhia que vai ter um peso de 3% do índice. E como foi essa proposta aí de troca de ações, Então, os acionistas de Apvida vão ficar com 53,1% dessa nova companhia. Os acionistas de Intermédica, a GNDI 3, com 46,9%. E aí são duas empresas que têm uma estrutura acionária diferente, Então a Apvida é uma empresa familiar, o controle é da família Pinheiro, tem 71% da Apvida. Já na GNDI é uma corporation, e tem a Bain Capital, que é um fundo aí de private equity que tinha uma participação maior, agora tem apenas 11%, Então, percentual de ações em circulação no mercado, o chamado free float da GNDI é maior, 74%, na Apvida apenas 29%. E aí essa nova empresa combinada, nessa relação de troca que eu comentei, arredondando aqui 53% Apvida, 47% para a GNDI, para a Intermédica, vai ficar então a família Pinheiro, que vai ficar com a maior participação, a controladora da Apvida na nova empresa fica com 38%, aqui arredondando, a Bain Company fica com 5%. Então a gente está falando aí de uma empresa combinada que tem 9 milhões de planos de saúde, 9 milhões de pessoas que compram planos de saúde dessas duas empresas, 6 milhões aí de planos dentais, e a gente está falando aí de 7,8 milhões de leitos. Interessante, eu vou mostrar aqui um quadro com o mapa do Brasil, Então essa fusão junta a Apvida, que é muito forte, região norte e nordeste, com a Intermédica, a GNDI, muito forte na região sudeste, Você pode ver aqui o mapa do Brasil. Então não tem uma sobreposição, Basicamente a gente está falando aí só do estado de Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, que tem uma sobreposição. Então você está pegando uma empresa basicamente norte e nordeste, somando aí com uma empresa do sudeste. Ainda falando um pouco de números da empresa, antes de falar, por que eu acho que essa fusão gera valor, uma companhia de 25 bilhões de reais de receita líquida por ano, um EBITDA, que é uma medida de geração de caixa, de 4,5 bi, um lucro líquido de 2,7 bilhões de reais. E é uma empresa que tem baixo endividamento, que é algo que eu gosto. Então, quando você mede dívida líquida sobre o EBITDA, que é uma métrica para medir a geração de caixa da companhia, 0,5 vezes, ou seja, 6 meses de EBITDA cobre a dívida líquida dessa companhia. Faça uma observação, pessoal, esse vídeo não é uma recomendação de compra, para a ação, até porque essa fusão ainda precisa ser aprovada, pelos acionistas, pelo CAD e pela Agência Nacional de Saúde, E claro, essa companhia, com essa alta agora de 25% no valor de mercado, está negociando aí cerca aí de 44, 45 vezes o múltiplo preço-lucro projetado para 2021.
No curto prazo, as ações vão ficar negociando nessa relação de troca que eu comentei, 53,47, né? 53% da Apvida, APV3 e GNDI com 47%. E aí agora eu vou falar então os principais pontos aqui, porque que eu acho que eu tenho uma visão positiva sobre essa fusão. Né? Primeiro, como a gente mostrou já aqui no mapa, vai ter muito ganho de sinergia, já que tem uma dispersão geográfica grande. Então, basicamente aqui a gente está falando de ganho de escala, né? Então, cada companhia sozinha tinha mais ou menos 9% de participação de mercado. Então, mesmo a companhia sendo muito grande, ela tem ainda menos que 20% do mercado. Então, o mercado de saúde no Brasil é extremamente fragmentado e tem uma complementaridade, né? Norte e Nordeste com Sudeste. Então, a gente acredita que o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, deve aprovar a transação sem grandes problemas, assim como a Agência Nacional de Saúde. Então aqui a gente está falando de ganho de escala, né? Então essas companhias têm a operação, como eu disse, verticalizada, né? Tem hospital, tem clínica, tem laboratório e vende o plano de saúde. Então, eles dobrando de tamanho, você vai ter muito ganho de sinergia, né? Economia para compensar, porque a gente sabe saúde no Brasil, né, tem uma inflação aí muito alta, né, a inflação médica é muito alta, então a companhia precisa ter mais escala para poder ter sinergia para compensar essa inflação médica mais alta. E aí tem uma questão que é muito importante numa fusão, que aí além de número, né, a gente está falando de um aspecto qualitativo, que é o alinhamento dos acionistas, né, enquanto a Bain Capital, que é um fundo aí, né, de private equity tradicional, tinha participação grande na Intermédica, as conversas de fusão com a Apvida, que é uma empresa familiar, não andavam, né? Agora que tem apenas 11% a Bain Capital, né, e na nova companhia ela vai ter 5%, ela pode até vender no mercado, pode ser, né, o momento dela sair e aí já, segundo notícias, né, o CEO dessa nova companhia seria da Intermédica, né? Estão havendo discussões da composição do conselho de administração para ver um equilíbrio aí, né, nessa fusão de executivos aí das duas empresas e pegar aí melhores práticas, vamos chamar assim, entre as duas empresas. Então acho que agora tem um alinhamento de interesses dos acionistas ou nem, vamos dizer assim, não há um obstáculo, né? Porque claramente antes a Bain Capital tem uma participação grande, era um obstáculo para acontecer uma fusão de uma empresa familiar com uma empresa considerada corporation. Outro ponto positivo dessa fusão, que eu acho que não é muito óbvio, elas competiam cabeça a cabeça em aquisições, né? Então a estratégia de crescimento, tanto da Apvida quanto da Intermédica, era crescer via aquisições, comprando clínicas, comprando hospitais, às vezes pagando múltiplos caros, porque as duas entravam em leilão, agora elas juntas não vai ter essa competição. Talvez elas possam pagar aí múltiplos mais razoáveis na sua estratégia de aquisição, né? Então, a nova companhia bastante grande, as ações terão mais liquidez, né? Como eu falei, somando hoje, né, do jeito que está no Ibovespa, antes da alta de 25% da ação, já representava 3% do índice, a companhia combinada pode crescer e valer muito mais, né? Então, me parece aí claramente aí um ganha-ganha, né, uma fusão bem positiva para o acionista das duas companhias, para o próprio mercado, né? A companhia com mais escala vai conseguir atender melhor, né, geograficamente e oferecer serviços melhores, né, integrados. E é uma companhia ainda que vai ter menos de 20% do mercado total aí de planos de saúde no Brasil. Então, eram esses pontos, pessoal. Friso novamente que isso não é uma recomendação de compra, a gente vai acompanhar aí a aprovação dessa fusão. Espero que vocês tenham gostado, deixa aquela curtida, manda para aquele seu brother que tem ações de saúde e mande sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.